E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. A gente sabe que a pandemia do Covid-19 nos ensinou muito. E ele ainda está nos ensinando. A gente sabe que a pandemia vem diminuindo, mas tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender no tratamento de pacientes que estão em ventilação mecânica e também em pacientes que estão em respiração espontânea e que têm o vírus do Covid-19. Então se você quer aprender mais sobre o assunto, quer saber mais do que eu estou falando, você precisa ficar até o final desse vídeo. Eu vou convidar você também para curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. E não esquece, se você apertar sininho aí, apertar a sinetinha, você vai receber notificações de que lançamos novos vídeos aqui no canal Apollo Fisioterapia. E por fim, compartilha esse vídeo com a galera. Vamos aumentar o número de inscritos do canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, vamos lá então. O que será, que o Covid-19 ainda tem para nos ensinar? Então, o Covid-19, o assunto que eu vou abordar com vocês hoje sobre o Covid-19 é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pronação de pacientes que estão em respiração espontânea. Vocês sabem, que nós fizemos inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre a pronação de pacientes que estão em respiração espontânea. De que forma que isso melhora ou não as condições de um paciente que está com o Covid-19. Então a gente sabe que muitos estudos já eram feitos que estudavam aí a pronação a respeito nesse tipo de paciente, o paciente que estava acordado. E aí, com o advindo da pandemia do Covid-19, muitos estudos foram surgindo, até que surgiu o seguinte estudo. Não sei se todos lembram. Esse estudo fala da pronação do paciente com Covid-19 acordado e ele acaba desencorajando a pronação de pacientes acordados com Covid-19. E eu sempre falo aqui no nosso canal que tudo que eu trago aqui para vocês e tudo que a gente lê, eu oriento que vocês leiam o artigo na íntegra. Não fiquem acreditando somente no que as divulgações nas redes sociais acabam falando. Porque se basicamente a gente olhasse para esse artigo aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ele diria que pacientes pronados e paciente controle não tem diferença nenhuma em relação à taxa de intubação. E de fato esse estudo mostrou isso, mas você precisa ler o artigo todo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o vídeo que eu fiz falando desse artigo aqui especificamente. Bom, o que nós temos de novo que a gente vem aprender a respeito da pronação de pacientes que estão em respiração espontânea e com Covid-19? Bom, saiu esse artigo então, que ele vai falar então pra gente sobre a pronação e vai comparar se eu pronar meu paciente de forma precoce ou se pronar ele de forma mais tardia, se eu consigo ter um desfecho diferente nos pacientes que tenha já diagnosticado aí a Covid-19. Então vejam lá, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos passar o slide aqui para mostrar para vocês. Então vejam, essa é a tabela do artigo, que ele comparou então aqueles pacientes que eram pronados de forma bem precoce, então rapidamente eles eram pronados, e depois comparou com um grupo que demoravam mais para ser pronados. Então as diferenças aqui, não houve diferença significativa entre os grupos, exceto quanto à etnia, houve uma diferença significativa. No restante, na questão das comorbidades, na questão do tabagismo e doenças neurológicas, não houve diferença significativa entre os grupos. Aqui, a gente chama a atenção de vocês em relação à população, ao tipo a gravidade. Vejam que os pacientes que eram do grupo, chamado aqui o grupo pronação, eles tinham uma relação PaO2-FiO2 até menor do que a relação essa saturação FiO2 do grupo aqui, que é o grupo que não pronou. E quando que iniciou a pronação? Então, no grupo precoce, ele iniciou em média 12 horas após a admissão hospitalar. Já no grupo mais tardio, 60 horas da admissão hospitalar. E aqui também, o tempo relacionado ao tempo do catéter nasal de alto fluxo. Então, esses dois grupos aqui, eles acabavam,
eram pacientes que estavam usando também o catéter nasal de alto fluxo, um assunto bem também discutido aqui no nosso canal a respeito desses pacientes aí com Covid. E aí, como que era o total de horas, né, dos primeiros 3 dias, né? Então, esse grupo aqui ficou então em torno de 16 horas aí, em média, nos 3 primeiros dias, e 5 horas o outro grupo. Então, uma quantidade de hora bem pequena. A quantidade de pronação por dia foi de 5 horas, totalizando todo o tempo de internação, e 3 horas nesse outro grupo aqui. Bom, e qual era o resultado de tudo isso? O que se via de resultado? Então, o que se achou de resultado? Quando a gente considera o índice de saturação FO2, que é a oxigenação, aqueles pacientes que pronam, eles, quando comparado, né, a pré-pronação e pós-pronação, se eu pronar ele precocemente, ele melhora imediatamente a sua saturação. Já se eu pegar aquele paciente que foi pronado tardiamente, só depois de muito tempo depois da sua internação, esses pacientes aqui não tem melhora significativa do índice de troca lá, da saturação FO2. E quando eu comparo a pronação precoce com a pronação tardia, em média, essa mediana aqui da saturação FO2, você tem que esse grupo acaba tendo uma mediana muito melhor em relação ao grupo de pronação tardia. Quando você observa, né, o grupo, o índice ROX, que é aquele índice que a gente faz no paciente que está em catéter nasal de alto fluxo para ver como que ele está evoluindo, vejam que esse paciente que a gente pronou aqui, o grupo que pronou precocemente, ele melhora significativamente o índice imediatamente após a pronação, e melhora de forma que, comparado ao grupo tardio, ele fica acima do grupo tardio aqui, assim como estava aqui também, né? Aqui eu não mostrei, mas olha só, melhora também, tem uma diferença significativa aqui para nós. Então vejam, que se eu demorar demais, olha o que acaba acontecendo, a pronação não vai reverter aquela queda que está tendo do índice ROX, né, desses pacientes que demoraram demais para pronar. E quando você compara, né, o índice está muito maior aqui no grupo pronação precoce, e no grupo tardia demora um pouco mais. Bom, e quando eu penso na taxa quando que iniciou o tempo, né, que iniciou o catéter nasal de alto fluxo, né? Então vejam, se eu pensar em mortalidade hospitalar e quando ele começou a pronar, quanto mais rápido eu começo a pronar e catéter nasal de alto fluxo fazer, menos mortalidade eu tenho. Quanto mais eu demoro, acima de 36 horas, pior vai ser a minha mortalidade. Então eu tenho aqui um aumento, né, uma tendência de subida da mortalidade conforme eu vou demorando mais para iniciar a pronação. Quanto à intubação, vejam, a taxa de mortalidade nas primeiras horas parece que não é a pronação que determina, tanto é que depois tem uma queda, né, se eu iniciar em 12 a 23 horas. Então será que esse grupo aqui, né, os pacientes que pronaram entre 0 e 11 horas, mas que não eram pacientes já grave, que precisavam ir mesmo para ventilação mecânica, então a taxa de intubação ela começa a diminuir quando eu inicio lá a minha pronação em 12 a 23 horas de pronação, né, com 12 a 23 horas de pronação. E aí quando a gente compara, né, pensando aqui do ponto de vista numérico, então olha o que nós temos, 28 dias, mortalidade em 28 dias. A mortalidade em 28 dias teve diferença significativa, né? A mortalidade foi 26% aqui, enquanto eu tinha 45% aqui no grupo tardio. A morte sem intubação, 7% aqui, 18% aqui também, né? Não foi uma diferença significativa, mas um pouquinho maior aqui no tardio. Alta hospitalar, né? Então nós temos aqui uma mediana em torno de 13 dias de alta e 12 dias de alta, não houve diferença significativa. Alta da UTI também, sem diferença significativa. O uso da ventilação mecânica invasiva foi 37% aqui, 42% aqui. E os outros parâmetros, né, não houve aqui diferença significativa nos outros parâmetros apresentados pelo estudo. Agora, se você olhar então a sobrevida, né, desses pacientes, a probabilidade de sobrevida, e eu comparar a pronação precoce e a pronação tardia, a pronação precoce tem maior sobrevida
do que a pronação tardia, de acordo com esse gráfico que a gente apresenta aqui para vocês. Muito bem, o que isso significa então? Pronar precoce o paciente vai diminuir sim a mortalidade, sim, que é secundária aí a hipóxia, né? Vai diminuir a mortalidade do paciente com hipóxia secundária à Covid-19. Beleza? Então, isso significa que nós devemos sim pronar os pacientes que estão acordados e o mais rápido possível. O que nós precisamos ficar atento? Se eu juntar esse estudo que eu acabei de apresentar para vocês e o estudo que nós fizemos no outro vídeo, mas que eu apresentei no começo desse vídeo para vocês, a gente tem que entender que pacientes graves que precisam de ventilação mecânica invasiva, não adianta a gente ficar protelando e tentando pronar, que não vai fazer diferença. Agora, esses pacientes, se eu conseguir pronar um paciente e a oxigenação dele melhorar, o índice de ROX dele melhorar, é sinal de que nós estamos no caminho certo. Esse paciente talvez não precise de ventilação mecânica. Ele consiga ficar acordado, ele consiga ficar pronado, fazendo só uso do catéter nasal de alto fluxo. Então não esquece, pronar paciente, catéter nasal de alto fluxo e monitorizar o índice ROX é o que vai determinar se o seu paciente tem sucesso aí, se ele vai conseguir sair desse processo inicial aí do Covid-19. Mas isso tem que ser feito de forma precoce. Beleza? Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Até a próxima. Valeu!